Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o Jovem Nerd, na verdade o Nerd Bunker, que é a parte de jornalismo do grupo Jovem Nerd. É um canal de muito sucesso aqui no YouTube, 2 milhões de inscritos, falava sobre jogo e coisa e tal, mas parece que está com dificuldades financeiras ultimamente. Tá? A versão que está saindo por aí é que esse pessoal se vendeu para o governo Lula, né? Desde a eleição de 2022, eles decidiram fazer propaganda a favor da esquerda fortemente, meio que abandonaram a cena gamer completamente e agora estão colhendo o prejuízo disso daí. A coisa não é tão simples assim, tá? Porque a verdade é que muitos canais gamers têm relatado dificuldades ultimamente. A audiência dos gamers não está mais tão grande quanto já foi no passado. Eu não sei explicar exatamente o porquê. Talvez excesso de canais. Tem um monte de gente fazendo conteúdo gamer. Na verdade, isso é verdade para qualquer tipo de canal no YouTube. Todos os dias, né, o YouTube tem zero barreira de entrada. Qualquer um pode fazer um canal no YouTube. Então todos os dias tem gente nova entrando por aqui. Ou você tem um diferencial muito bom para manter sua posição, ou fatalmente você vai ser engolido pela massa aí. E aparentemente eles não estão conseguindo lidar muito bem com isso. Ou será que foi realmente o quem lacra não lucra, né? Vamos entender o que está acontecendo aqui com o canal Jovem Nerd, porque eu acho que eles se venderam para o PT, hein? Eu acho, minha opinião, não sei. Essa notícia foi sugerida por É Verdade, o Gordão Ucrânia que disse, Viva Milei e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu especificamente? O Jovem Nerd é um canal de gamers muito conhecido, é esse canal aqui, ó. Tá com 2,5 milhões de inscritos, tem 3 mil vídeos, realmente muito grande. Aqui fala sobre cinema, quadrinhos, séries, games, internet, tecnologia, não sei o que lá. Eu confesso que eu não conheço o canal, nunca assisti vídeo deles, mas aparentemente é um canal de muito sucesso, né? Eu sempre fico impressionado como é que o pessoal produz poucos vídeos, né? Não sei se eu que produzo muitos vídeos, né? Mas o pessoal produz poucos aqui. O vídeo há 8 horas atrás, há 2 dias atrás, há 5 dias atrás, há 7 dias atrás. Esses aqui são os últimos vídeos deles, tá? Enfim, não sei o motivo disso, né? E, sinceramente, com essas views aqui, não me parece que estão indo muito bem, não, né? Mas enfim, de novo, eu não sei como é que é o modelo de negócio deles, eles provavelmente têm também propaganda, tem anunciantes, esse tipo de coisa, e conseguem um bom valor, né? Só que eles tinham também um outro projeto que é o chamado Nerd Bunker, que é esse outro canal aqui, que é um pouco menor, tem 160 mil inscritos, 500 vídeos no total, e que aparentemente eles faziam uma coisa mais ligada a notícias e coisa e tal, tem aqui os vídeos deles, mas dá para ver que realmente são vídeos com pouca visualização, né? Aqui 390 views, 400 views, 1.500 views, realmente muito pouca coisa aqui em termos de visualização. Parece que o projeto não avançou muito aqui, né? Enfim, no final das contas, o que aconteceu? Parece que eles tinham um acordo com a Magazine Luiza. A Magazine Luiza é uma grande varejista aqui no Brasil que pagava uma boa grana, né? E aparentemente agora meio que fez reestruturação e não está pagando mais, e sem o dinheiro eles tiveram que demitir todo mundo que fazia o canal. Também, outra coisa que eu não entendo, esse pessoal tem muita coragem de contratar gente no Brasil, cara. A gente só contrata gente no Brasil uma vez. É tanta dor de cabeça que dá contratar gente no Brasil, que você nunca mais contrata ninguém no Brasil. Eu não contrato mais ninguém. Eu podia pagar uma secretária, podia pagar um monte de gente para me ajudar aqui. Eu não contrato mais ninguém, é proibido. Eu leio a CLT da seguinte maneira, artigo 1º, é proibido contratar gente no Brasil, ponto final. E acabou, não tem o que dizer, não dá para contratar ninguém no Brasil. Enfim, tiveram que demitir 12 pessoas lá da equipe deles e enfim, mandaram um monte de gente embora, muito triste isso daqui, né? E, bom, aí a dúvida que fica é essa, por quê? Por que está tendo esse problema com eles, né? E uma justificativa que o pessoal está dando é justamente que eles teriam abraçado a esquerda. Começaram a fazer, eles eram um canal que falava de cultura, mas de cultura de forma genérica, games e coisa e tal, e de repente lá em 2022, nas eleições, eles abraçaram a esquerda com uma força enorme, fizeram L abertamente, tem imagem deles fazendo L, dizendo que apoiavam Lula, que era contra Bolsonaro, aquela coisa toda, e começaram a fazer um monte de conteúdo totalmente dentro da pauta da esquerda e pronto, embicaram nesse caso. E eu não tenho nada contra isso, eu acho que o mercado está aí, né? Deve ter público para isso, se tem público para isso, está ótimo, né?
O problema que eu falo para o pessoal é exatamente esse, né? Nós, criadores de conteúdos, a primeira responsabilidade que a gente tem é com o ouvinte nosso, é com quem está assistindo o nosso canal, né? No momento que, eu não sei se foi isso que aconteceu com eles, tá? Mas o que suspeita-se é que eles foram pagos pela esquerda para fazer isso. Vocês sabem que existem diversas situações dessa, né? Isso foi denunciado até em 2018, que eleições de 2018. Esquema de propaganda ilegal na internet oferecia R$ 1.500 por mês por elogio para petistas. Existia isso em 2018, né? Lembra quando o pessoal falou que o Bolsonaro fez disparos em massa de WhatsApp, por isso que ele ganhou a eleição de 2018? Pois é, o Bolsonaro não fez isso. Não precisava. Agora, o Haddad fez. Eu sei porque eu recebi disparo em massa do Haddad na eleição de 2018. Eu tenho certeza disso. Eu recebi no meu celular, sem nunca ter entrado em nenhum grupo da esquerda, eu recebi disparo em massa de propaganda do Haddad, né? Enfim, uma besteira isso daqui, mas a esquerda faz esse tipo de coisa, a esquerda paga, né? Aqui, ó, Jojo Todinho falou que o governo Lula ofereceu R$ 1.500.000 para ela apoiar na campanha eleitoral em 2022. E, de novo, não duvido disso. Aquele negócio, nós somos influencers aqui na internet, então, em tese, alguém te pagar para fazer alguma coisa não é necessariamente ruim. O que eu acho que é ruim só é se você começa a mudar o seu discurso por conta de estarem te pagando alguma coisa. Eu, por exemplo, vocês sabem, eu sou embaixador da Coinex, que é uma empresa de exchange, eu recebo dinheiro deles. E no final das contas, eu sou honesto com o pessoal, por quê? Porque é uma coisa que eu acredito mesmo. Sempre fui fã de criptomoedas, sempre gostei de Bitcoin. Aliás, no contrato que eu tenho com eles, eu falo abertamente que eu só falo de Bitcoin. Eles voltam e meio, não, Peter, porque tem uma shitcoin nova aqui que a gente quer anunciar, quer fazer uma promoção e não sei o que lá. Ó, não, eu não falo. Só falo de Bitcoin. O certo é esse, Bitcoin. De vez em quando dá para falar de stablecoin também, porque dá uma saída mais como uma coisa, né? Mas enfim, você fazer propaganda para algo que você acredita, não tem problema nenhum, você está recebendo, né? O papel seu é esse mesmo. O erro é quando você sai disso para justamente fazer propaganda. Porque tem dois problemas nisso daí. O primeiro problema é que você está traindo o seu povo, você vai perder a audiência. Uma parte da sua audiência vai acabar te abandonando porque a audiência ficou contigo porque tu estava acompanhando naquilo ali. Se você mudou a forma de fazer a coisa, né, uma parte da sua audiência você vai perder. E pode parecer uma coisa inofensiva no primeiro momento, porque você está recebendo dinheiro, né? Bom, receber dinheiro é bom, cara. Você ganha dinheiro, cara. Uma coisa maravilhosa isso. Então, assim, às vezes vale a pena. O cara fala assim, não, beleza, eu tô tendo menos visualizações, mas eu tô recebendo a grana da Magazine Luiza, tá tudo certo. O problema é que tem que lembrar que essa grana é sempre por um tempo, né? Todo influenciador ele vai perdendo força com o tempo. Isso é um fenômeno que é natural, porque quando você começa a fazer propaganda de um serviço, ninguém na sua base de audiência, ninguém dos seus espectadores conhece aquele serviço. Aí um monte de gente vai assinar aquele serviço, vai ser um sucesso, é ótimo. Mas à medida que o tempo vai passando, fatalmente as pessoas para quem você fala, elas já conhecem aquele anunciante seu. Então você não consegue mais crescer ali, você não consegue mais ajudar o anunciante. Então é natural que com o tempo isso acabe. Todo contrato de patrocínio é por um tempo. Mas o pior ainda é quando você faz esse tipo de contrato com esse tipo de situação em que você realmente sai da área que você está. Porque não apenas você perde a sua audiência orgânica, como você vai ter uma coisa que é temporária e vai acabar acabando naturalmente, né? Um caso que eu falo que é preocupante, pode ser até mais perigoso, né? Tem o caso de uma influenciadora mexicana que foi morta por um cartel de drogas lá no México e coisa e tal. Muito bonita a moça, não sei qual é o problema. Durante uma live ela foi morta, cara. Atiradores mandaram lá e suspeitas que ela tinha alguma ligação com esse pessoal. Não sei se é verdade, não sei qual foi o caso. Mas, de novo, essa coisa é perigosa. Um caso que eu trago sempre para o pessoal é o caso do Jackson Hinkle. Quando eu comecei a falar da Ucrânia, logo que a Rússia invadiu a Ucrânia, né, em 2022, é um assunto que interessa a todo mundo que é fã da liberdade está do lado da Ucrânia, a Rússia é o agressor, não tem o que dizer. Né? Se o cara não está do lado da Ucrânia nessa guerra, a pessoa tem algum problema na cabeça, tem alguma coisa errada. Né? Mas surgiram naquela época também um monte de gente fazendo propaganda para a Rússia. E é estranho isso. Vocês sabem que saiu até alguns casos lá nos Estados Unidos de escândalos, né? A Tenet Media, que é uma mídia que pagava $100 mil por mês para o pessoal falar da Rússia, para o Tim Pool falar da Rússia, para outros
influenciadores falarem, eu parei de assistir o Tim Pool por conta disso, eu sempre gostei do Tim Pool. O meu canal era baseado no formato do Tim Pool lá nos Estados Unidos, né? Ele faz mais ou menos, ou fazia no início do canal dele mais ou menos isso. Hoje em dia ele está com um canal que é mais parecido com um podcast, né? Ele traz convidados para bater papo e coisa e tal, mas no início o canal dele era bem igual ao meu aqui, com notícias atrás e ele falando sobre a notícia e coisa e tal. Então eu me inspirei nele, gostava muito do Tim Pool, mas realmente, em determinado momento eu parei de assistir o Tim Pool, porque, pô, caramba, o cara não conseguia nem falar direito com o pau do Putin na boca dele, é impressionante, cara. E depois descobriram que estavam pagando $100 mil por mês. Eu vou te falar um negócio, $100 mil por mês, meu amigo, é um bom dinheiro, cara. Faz as contas aí, bicho. É uma boa grana esse negócio, né? Então, assim, eu não tô nem dizendo que a vida é de cada um, meu amigo, você decide o que você vai fazer da sua vida. Mas o que eu digo para vocês é que isso é um suicídio profissional. Quando você começa a apoiar o lado errado por dinheiro, é porque tem alguma coisa errada nessa história. O Jackson Hinkle é um outro caso desse. O Jackson Hinkle era o principal propagandista pró-Rússia em determinado momento no Twitter. O cara tem gente pra caramba aqui no 3 milhões de seguidores. O cara é grande pra caramba no Twitter, né? E fazia propaganda aqui da Rússia e coisa e tal. Certamente estava recebendo grana do Putin. Só que o que acontece? É o que eu falo para vocês. Toda a utilidade do influenciador ela decresce no tempo. O cara ficou totalmente queimado, todo mundo já sabia que ele era russete, então não adiantava, ele não conseguia mais fazer propaganda que fosse útil para o Putin no final das contas, né? Aí o Putin deu um chute na bunda dele, ele ficou chateado com o Putin. Tem imagem dele aqui vestindo, ele tirou todas as imagens que ele tinha porque ele ficou chateado com o Putin, deu algum desacordo comercial deles ali. Aí depois, o que aconteceu? Ele começou a fazer os Houthis no Iêmen, propaganda para os Houthis no Iêmen, outro grupo terrorista e coisa e tal. Agora está fazendo propaganda para esse cara aqui, que eu esqueço o nome dele, que é o cara lá que deu um golpe em Burkina Faso, né? Que deu um golpe lá e coisa e tal. Agora está fazendo propaganda para o cara. Cara, é impressionante, bicho. O cara é uma decadência consistente, né? E ninguém mais dá importância pro cara, né? Os posts do cara tem muito pouca visualização agora, o cara realmente não consegue mais chegar no nível de audiência que ele conseguia no início, com toda a ajuda que ele tinha lá atrás para isso, né? Então esse aqui é o risco. Quando você trai a sua audiência, quando você começa a fazer as coisas por dinheiro, a situação só piora para você. E eu falo isso sério, porque eu sei que tem gente aqui no Brasil que está recebendo dinheiro da Rússia para fazer propaganda. Tomem cuidado. Tomem cuidado, vocês estão jogando a carreira de vocês no lixo. Apoiar o lado certo não tem nada de errado. Eu não recebo dinheiro nenhum da Ucrânia, não tem nada de errado, é o lado certo. Por que eu não vou apoiar eles? Agora, apoiar o lado errado, meu amigo, toma cuidado. Pode ser um dinheiro bom no primeiro momento, vai acabar ferrando com a sua vida depois como influenciador. E de fato, eu já vi um monte de canal aqui no Brasil que eram canais que estavam crescendo, que eram equiparados ao meu há um tempo atrás, e que agora, meu amigo, não tem nem comparação mais. O cara não consegue mais visualização nenhuma, não consegue mais nada. Isso aqui não deixa de ser a mesma coisa. É um canal grande, 2,5 milhões de inscritos. Não é fácil conseguir 2,5 milhões de inscritos. É coisa pra caramba. Os caras tinham uma coisa de qualidade. Traíram a base deles, resolveram fazer coisa por propaganda para ajudar o governo Lula, para ajudar a Magazine Luiza, acabaram se ferrando completamente. A Magazine Luiza aproveitou durante um tempo, mas todo o patrocínio é temporário. Depois de um certo tempo, aquilo não ajuda mais você não consegue mais converter gente para aquele patrocinador. O patrocinador não tem mais interesse, tá tudo certo, ele quer você convertendo gente para entrar lá, né? Então, é um risco muito grande esse tipo de coisa do pessoal que vai para lacração também. Como eu falei, também é verdade que no caso de gamers e coisa e tal, o pessoal tem tido dificuldade ultimamente, é muito canal de gamer. Se canal como o meu é difícil você fazer, porque tem um monte de canal de notícia também, qualquer um pode abrir um canal de notícia e falar igual eu falo, né? Eu gosto de pensar que eu tenho uma qualidade, por eu ter uma experiência de vida maior, por eu ter sido professor, eu tenho uma didática muito boa, enfim, eu tenho motivos pelos quais o meu canal continua relevante. Mas até eu não tenho ilusão nenhuma, em algum momento eu vou ser sufocado pela multidão, vai ter gente pra caramba aí fazendo canal com notícia e o meu canal vai deixar de ser relevante. Mas para canal de gamers é pior, por quê? Porque tem um monte de jovem que sabe jogar bem e que gosta de gamers e que fala sobre isso, sobre cultura. Então a barreira de entrada é muito menor nesse caso do que no caso de notícias e outros tipos de conteúdo no YouTube, né? Então tem que tomar muito cuidado com esse negócio para não trair a sua audiência com isso. E de novo, ao contrário da direita, a esquerda sim compra influencers por aí. Que tem um monte de gente que recebe oferta para fazer propaganda do governo Lula, para ficar do lado da esquerda.
Tomem cuidado, pode ser que seja um bom dinheiro. Vou dizer que a vida não é minha, você faz o que você quiser da sua vida. Mas tomem cuidado, porque trair a audiência é morte no futuro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.